Fala galera, estamos aqui por mais um conteúdo inspiracional do Tio Ulho. Vou aqui falar com o sensei Vinícius Anthony, sensei do meu irmão de karatê, de artes marciais. Vou deixar aí para ele se apresentar, falar um pouco de como ele conheceu as artes marciais, que a gente vai ter um papo aqui muito enriquecedor do ponto de vista aqui de autoconhecimento e também de você despertar a tua chama interior. Obrigado aí, Vinícius. Satisfação de estar conversando com você. Explica um pouco da tua história, como é que você conheceu as artes marciais e o que te trouxe até aqui. Bom, conheci as artes marciais desde muito cedo, sou filho de um pugilista, de lutador de boxe, e daí surgiu meu interesse pelas artes marciais. Na adolescência tive contato com o mestre Vitor Hugo Blanco Bittencourt, no Clube Federal, lá no Leblon, e dali eu comecei a me tornar o que eu chamo hoje em dia de um estudioso das artes marciais. Eu me envolvi com muitas artes marciais no intuito de poder realmente descobrir e entender a essência da coisa e não a prática meramente física, né? E aí eu consegui descobrir realmente um universo muito enriquecedor, né, por trás disso tudo, né? A gente tem um contato muito raso com a arte marcial, né? A gente vê a grande maioria das pessoas atrela as artes marciais até a uma certa violência, né? Mas na verdade elas surgiram da necessidade de materializar comportamentos psicológicos, emocionais, né? Os povos antigos detinham uma sabedoria imensa, né? E eles, através dessa sabedoria, eles começaram a colocar essa sabedoria em movimento, ou seja, né, posicionamentos mentais, né, posicionamentos comportamentais e filosóficos foram transformados em movimentos, né? Por isso a gente vê em alguns filmes até de segunda categoria, digamos assim, classe B, que sempre usam jargões, né, da luta, da arte marcial, como usar a força do adversário contra ele mesmo, né, como encontrar o destino pelo caminho que você toma para evitá-lo, coisas do gênero. E realmente, isso são estruturas comportamentais, filosóficas, que foram transformadas em movimento, tá? Então a gente tem essas diretrizes dentro da arte marcial. Eu acho que a gente está vivendo aqui no Brasil e no mundo um momento muito desafiador, mas uma coisa que vem me chamando muita atenção, Vinícius, é uma epidemia de narcóticos por parte dos adolescentes. Primeiramente, eu queria que você explicasse como é que você acha que as artes marciais elas podem ser usadas aí para a gente combater essa epidemia de crack, de maconha, de álcool por parte dos jovens através da disciplina que as artes marciais trazem. Então, inicialmente, né, as artes marciais elas se desenvolveram, como eu disse, né, materializando, né, dando movimento a comportamentos, mas também da extrema necessidade da defesa da integridade física, das propriedades, enfim, né, da própria vida da família. E para isso era imperativo que você tivesse um domínio pleno, né, das técnicas, e você só conseguiria isso através do domínio pleno do seu corpo e da sua mente. Então, quer dizer, você tinha que mergulhar num universo, digamos assim, tridimensional. Você tinha que se dedicar ao que eles chamavam de Shin, Gi e Tai, né? Que seria o espírito, a mente e o corpo. Numa abordagem mais contemporânea, seria a nossa inteligência emocional, a nossa inteligência cognitiva e o nosso corpo, né? Porque a gente sabe que através da cognição a gente é capaz de acumular conhecimento, né? De acumular e de aplicar o conhecimento. Através da inteligência emocional a gente é capaz de equilibrar as emoções, né? De controlar o ambiente, de controlar, né, as nossas ações, e o corpo é o nosso veículo para isso, né? Então esse trabalho de introspecção e esse trabalho de equilíbrio entre essas três faces, né? A mente emocional, a intelectual e o corpo, ela leva você a uma capacidade de autoconhecimento muito grande, né? O que te afasta de maneira assim determinante, te afasta de, por exemplo, drogas, né? Eu sei que é uma coisa que vai depor muito contra a manutenção e o equilíbrio do meu organismo, do meu corpo. E o meu corpo é através de onde eu me expresso, né? Uhum. É a ferramenta pela qual eu consigo atingir todos os meus objetivos, né? E uma vez que eu sou cercado desses objetivos, né, onde eu procuro o equilíbrio emocional, né, a ampliação da capacidade intelectual e a melhoria física, eu vou estar sempre voltado para esse sentido. Perfeito. O pessoal está te vendo de kimono, isso aqui representa o quê pro sensei, pro praticante da arte marcial? Bom, o kimono é uma coisa até moderna, né, dentro da arte marcial. Ele é mais ou menos lá para 1920,
uma instituição chamada Dainippon Butokokai, que é como se fosse uma secretaria das artes marciais no Japão. Ela foi incumbida da função de organizar, né, padronizar a arte marcial que era praticada no Japão. Né? Nesse momento foi introduzida a filosofia do taoísmo, né, que é uma doutrina filosófica oriental que prega a harmonia do ser humano com o universo, com tudo que existe, o desprendimento de desejos mundanos, a elevação do espírito através da mentalização, da meditação, né? E propôs-se o uso dessa vestimenta branca, né, simbolizando aí a neutralidade. Perfeito. E essa faixa aí, ela representa o que no Karatê? Essa faixa aqui, ela é muito velha, ela tem aí quase 40 anos, então ela já foi preta um dia, né, e aí pelo uso ela foi desgastando até se apresentar dessa maneira praticamente branca. Ela representa o trabalho duro, árduo, que foi executado enquanto ela estava sendo usada, né? Porque ela só atinge essa textura aqui depois de muito treino. Você é sensei, sexto dan de Karatê? Sexto dan de Karatê, quarto de Jiu-Jitsu e mestre internacional em Kickboxing e Muay Thai. Olha só, galera, o cara é muito fera mesmo. O meu irmão, ele é teu aluno e vocês me explicam uma coisa que eu tenho um pouco de dificuldade de entender. Explica pra galera aí a origem do Karatê e se o Karatê que a gente vive hoje, ele é realmente o que nasceu lá no Japão, tá certo? Não, nasceu. Hoje a gente pode dizer tecnicamente que é no Japão, mas no momento da concepção não, porque Okinawa, né, que então se chamava Ryukyu, era um reino independente, né? Apesar de ser um pequeno arquipélago de ilhas, era um reino independente, né, que tinha uma ligação muito forte com a China e ligação comercial com o Japão. Mas naquela ocasião, quando do surgimento do Karatê, que na época não se chamava Karatê, chamava-se Tigua. Se você for fazer uma tradução bem ao pé da letra, é tipo La Cosa Nostra, uma máfia da Itália. Era uma coisa muito fechada, né? Eram círculos sociais restritos que desenvolviam o seu próprio Karatê. Tá? E depois do Japão, ele indexou Okinawa ao seu império, Okinawa passou a fazer parte do Japão imperial, então hoje é acertado dizer que o Karatê nasceu em terras japonesas, né? Geograficamente falando, mas naquela ocasião não. Né? E o Karatê que foi desenvolvido em Okinawa era um Karatê completamente diferente do que a gente vê hoje. Né? A gente vê um Karatê hoje muito mais esportivo. Na verdade, ele nem é muito mais esportivo, ele é exclusivamente esportivo. Né? Ele sofreu várias mutações ao longo do tempo, adaptações temporais, né? Como tudo na vida vai se adaptando à demanda temporal, o Karatê também se adaptou e depois de um certo tempo, usar as mãos para guerrear, para ir para a guerra ou para se defender, se tornou anacrônico, já que eu tenho o poder público para cuidar da minha defesa e as armas para ir para a guerra, né? Para quando, em caso de guerra, eu tenho armas, não tem sentido eu dar soco num sujeito com a metralhadora .50 atirando em mim. Então, quer dizer, jogando míssil com drone, não faz sentido. Então, as práticas manuais para a guerra, elas se tornaram anacrônicas e o Karatê, ele se adaptou à demanda temporal que ele tinha. No primeiro momento, ele foi utilizado como um instrumento para o autoconhecimento e, posteriormente, ele se tornou um desporto, onde o objetivo é encontrar o melhor atleta da modalidade através de um sistema de pontuação. Então, o que a gente vê hoje em dia é um fragmento da arte, né? A arte original era uma arte completa, onde se treinava esses aspectos que eu abordei no início, chamados de Shin, Gi e Tai, que é o trabalho mental, o espiritual e o trabalho físico, né? O samurai ou o peixinho, né? Os antigos guerreiros, né? Que se valiam do treinamento da arte marcial, eles tinham um código de ética e de conduta, né? Que propunha, a gente chama de 753, né? Ele propunha 7 condutas comportamentais, 5 condutas físicas, né? na manutenção e aquisição de saúde e bem-estar, e 3 posicionamentos mentais, né? Que são muito importantes para que você desenvolva qualquer atividade na sua vida de maneira coesa e produtiva. Dessa tua vivência aí de ser altamente graduado no Karatê, no Jiu-Jitsu, no Kickboxing, no Muay Thai, você poderia listar aí as 5 filosofias básicas de um especialista em artes marciais? Bom, como eu te disse, né, a gente tem um código, né, que rege um pouco isso, e o cara,
que é realmente um artista marcial, não é só um lutador, né? Porque tem aquele cara que é só lutador, o cara que quer lá, às vezes vai lutar por dinheiro, vai lutar por fama ou para se defender. E tem a pessoa que mergulha no universo das artes marciais no intuito de descobrir, né, realmente esse universo, o que é que ele tem para te proporcionar de maneira integral e não só apenas uma vertente que é o combate propriamente dito, né? Então esse cara, ele precisa se dedicar muito ao autoconhecimento, né? É fundamental que ele saiba quem ele é, para que assim ele desenvolva um propósito para a vida dele, né? Isso é fundamental. Ele precisa ter positividade, né? Ele precisa ser um cara que acredita em si mesmo, acredita nas possibilidades, acredita tanto na técnica quanto na filosofia da arte marcial. Então, positividade é fundamental. Ele precisa ter direcionamento, né? Ele tem que saber para onde ele quer ir, né? O que ele busca dentro da arte marcial? O que ele quer? Qual o benefício que ele vai colher da arte marcial? Ele precisa saber mensurar isso, né? Então ele tem que ter direção. Se ele não tiver direção, é o cara que fica perdido. Ele fica ali, treina um pouco aqui, um pouco ali, mas não sabe exatamente o que ele quer fazer. Perfeito. Isso é fundamental. A gente pode dizer também que o cara tem que ter muita disciplina, né? Muita disciplina e muito foco. A disciplina e o foco são duas coisas diferentes. Elas estão intrinsecamente ligadas, mas elas não são coisas exatamente iguais, né? O teu foco é a tua capacidade de se manter interessado em alguma coisa. E isso vem do que? Vem lá do direcionamento. Quando você sabe exatamente onde você quer ir, fica mais fácil você se manter interessado. Você tem um objetivo, né? Eu fazia isso com atletas meus, por exemplo, botava o cara para treinar a apneia, explicava para ele os benefícios fisiológicos da apneia, mas pô, ficava uma coisa intangível para o cara, né? O cara que não tem o conhecimento acadêmico, né, da coisa, ele, pô, mas... Aí eu falava assim, vamos fazer o seguinte, mergulha na piscina, você vai até o meio da piscina, você vai olhando para os ladrilhos e vai vendo as marcações. Quando chegar na marcação do meio da piscina, você olha para o fundo, você vai ver a parede. Enquanto você não tocar na parede, você não pode subir, ok? Depois dessa instrução, 100% conseguia atravessar a piscina. Antes, a maioria, metade, 60% falhava antes de chegar no final da piscina. Por quê? Porque não tinha direcionamento. Sim. Eles não sabiam aonde eles tinham que chegar. Eles sabiam que aquilo traria um benefício futuro, muito distante. Então, o que a gente fazia? Dar uma meta para ele, né? Um objetivo ali a curto prazo e possível, que é contar os ladrilhos, ver o meio da piscina, olhar para a parede e botar a mão nela. Pronto. Aí o cara conseguia, muito né? bom. Então, é por isso que é muito claro, é muito importante você ter direcionamento. E aí você consegue se focar, né? Tá focado. Aí eu falei... Falou de 4, já falou de autoconhecimento, já falou de disciplina, já falou de direcionamento. Já falou... Falei da disciplina e do foco, né? Do foco também. Juntamente. Então o foco e a disciplina são duas coisas separadas. A disciplina é aquilo. Vamos falar da disciplina como o quinto elemento então. Eu falei do foco. A disciplina é o seguinte, você tem dois tipos de disciplina. Você tem a disciplina autoimposta, que é aquela que você decide carregar pedra agora para construir o teu castelo, ou aquela que você é obrigado a carregar pedra para construir o castelo dos outros. Então é aquilo, é uma decisão sua, né? Você tem que tomar, você tem que dar esse passo. Eu decido agora, nos primeiros anos da minha vida, me entregar inegociavelmente, né, na verdade, ao trabalho, ao estudo, à capacitação, né? Para quê? Para me tornar um dia um faixa preta e ser um sensei. E não, né? E eu estou fazendo isso de maneira, estou fazendo uma alusão, né? Usando analogicamente a coisa do sensei, mas é como na vida. Tem gente que prefere o prazer imediato. Eu arrumo um empreguinho aqui legal, que me dá um dinheiro aqui agora e abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha essência, né? Que eu falei logo no início, o propósito, né? Ter um propósito. Eu abro mão do meu propósito atrás do quê? Do prazer imediato, de um dinheirinho aqui para comprar um carrinho ali, para fazer um negócio aqui, e quando eu vou ver, a minha vida passou, e eu estou aí trabalhando de segunda a sexta, se eu der sorte, de 9 às 5, né? Porque Sim. tem gente que trabalha muito mais, uma carga muito maior do que isso, para daqui a 20, 25, 35 anos, se aposenta e se livra. E, cara, o teu trabalho é o momento de maior expressão de quem você é. Se você não é capaz de se expressar através do teu trabalho, você está amordaçado e amarrado. Então você vive em agonia. Pô, gostei muito disso que você falou. Você acorda aí 4h30 da manhã todo dia, uma coisa que eu quero tocar é porque é diferente você ter uma disciplina e você ter um estilo de vida. Eu vejo que você tem um estilo de vida que te leva para a disciplina, não é a disciplina que te carrega para os teus objetivos.
Como é que é viver o estilo de vida de um mestre em artes marciais? Bom, então... Porque assim, a gente também tem os impulsos que a própria sociedade nos impõe, e você já deve ter sido muito provocado aí Sim. pelas pessoas que sabem do teu poder de usar o corpo ali para proteger as pessoas. Como é que lida com esse gerenciamento de impulsos e transformar tudo isso que você falou, desses 5 pontos, num estilo de vida? Então, como eu comentei sobre o Bushido, né, o código de ética, né, de comportamento, de honra do samurai, né, no Bushido, se você realmente almeja ser um artista marcial, é fundamental que você estude Bushido e tente entender qual é a aplicabilidade dele na vida real, né, no teu dia a dia. E ali, o samurai, quando ele ia para a guerra, ele partia para uma batalha, ele se imbuía primeiro de um sentimento de nobreza. Então, no Bushido a gente tem lá, né, os lemas comportamentais, né, seriam a integridade, a retidão, a justiça, a benevolência. Né? O cara que tem o poder, o cara que tem a técnica, ele não precisa ser um cara truculento, um cara maldoso, um cara que usa isso para se sobrepor às outras pessoas. Não, ele simplesmente vai usar aquilo no momento de necessidade extrema. Tá? Então, o samurai, quando ele ia para a batalha, ele ia pronto para qualquer resultado, porque ele se entregava a uma causa que ele considerava justa e nobre. Tá? Então, a mesma coisa eu faço na minha vida. O meu trabalho, eu tento fazer ele sempre da maneira mais justa e mais nobre. Eu procuro estar sempre do lado da razão, né? Sempre ouvir. Quando tem uma ponderação de qualquer pessoa, de qualquer ser humano, que seja coerente, que seja plausível, para, escuta, pensa, né, recebe, e aí a gente já entra nos posicionamentos mentais também, né, do Bushido, que é o quê? É você partir de um ponto zero sempre, parar com, que é muito, tá na moda hoje em dia, né, com o pré-julgamento, né, parar com aquela coisa de você julgar as pessoas, e a gente aprende a receber, né, e ver até que ponto aquilo tem coerência ou não, enfim. Isso tudo vai trazendo para a tua vida, né, um hábito, né, de estar sempre em harmonia com o que está acontecendo. A gente chama na arte marcial de percepção sem escolha, que é uma filosofia antiquíssima da Índia, né, que não quer dizer, não tem nada a ver com passividade, né, ou eu não tenho escolha, não é isso que significa. Na verdade, o universo vai te mandar o que tiver que mandar, você não tem como controlar nada externo, a única coisa que você pode controlar é a tua atitude. Como você vai receber o que está acontecendo, se você vai aferir aquilo carga emocional ou não, você vai transformar aquilo em trauma, ou você vai se transformar em possibilidade de crescimento. Tá? E quando você parte para a tua vida, para o teu dia a dia, apoiado nesses pilares, né? Olha, hoje eu vou fazer, isso é uma prática diária, tá, Uli? Acorda de manhã, 5 minutinhos para meditar, você tem que, coloca isso como meta para você, 5 minutinhos para sentar ali e pensar, mentalizar, positividade, lembra? Sim. Hoje vai ser um bom dia. Agora, esse bom dia não quer dizer que vai dar tudo certinho, não. Esse bom dia significa que vai ser um dia de aprendizado, não é? E eu vou adiante. Hoje vai ser um dia onde eu vou tentar ser o mais justo possível, o mais coerente, o mais cortês, né? O mais benevolente, o mais justo que eu puder. Seja parte para o teu dia com essa emoção. Organizar os pensamentos ajuda você a organizar as tuas atitudes. As tuas ações, exatamente. Os teus pensamentos eles se transformam em ação, né? Galera, olha só que interessante aqui, como que tudo que o Sensei falou, a gente pode aplicar também nos nossos investimentos. Autoconhecimento, você está investindo para quê? Para promover um benefício material para você e para tua família, ou você só está ali para jogar, para fazer apostas? O positivismo, você está aqui pensando que tudo vai dar errado, que o mundo vai se destruir, ou realmente você acredita na ciência, acredita na evolução do mundo, na evolução tecnológica, e tudo isso gera benefícios no mercado financeiro para as empresas como um todo, tá? Isso é muito importante, principalmente para aquelas pessoas que estão desassistidas agora de achar que essa solução que a gente está vivendo não vai chegar, para o que a gente está vivendo não vai chegar. Outra coisa, o focar na tua metodologia, disciplina, só seguir o teu plano. Galera, se você não seguir o teu plano, você está perdido nesse mercado. Você vai ficar que nem barata tonta. E o direcionamento é justamente aquilo que eu falo. Você está no mercado financeiro atrás de retorno, ou você está no direcionamento de gerenciar risco e deixar o retorno vir naturalmente. Justamente isso que ele falou, de você não gerar expectativas.
Os melhores investidores, eles não estão prevendo, não estão preocupados com quanto que eles vão ter na carteira daqui a um mês, onde que vai estar as cotações, quais as empresas que vão diminuir ou aumentar os dividendos no próximo trimestre. A gente está numa visão de muito longo prazo, tá? Isso é essencial para que você continue no teu caminho disciplinado, com foco e muita noção do que está fazendo. Vou aproveitar agora, vou falar aqui para as pessoas que não sabem, o Sensei Vinícius, ele já trabalhou com alguns dos maiores campeões mundiais de artes marciais, de UFC. Não sei aqui se ele vai querer abrir o nome desses profissionais que ele trabalhou, mas eu quero agora que ele me explique para a gente aqui qual que é a diferença, Vinícius, de um atleta profissional de ponta campeão mundial de um praticante disciplinado, focado. O que é essa diferença aí do cara que é muito bom amador para aquele profissional de ponta de linha que nem você treinou? Bom, eu treinei Vitor Belfort e Lyoto Machida, né? Eu fui treinador desses dois, os dois foram campeões do UFC. Basicamente, Uli, não tem tanta diferença não. O que acontece assim, a intensidade com que a coisa é feita, porque o atleta de ponta, ele tem que ter um propósito. Se ele não tiver um propósito, em algum momento ele vai se perder. Né? Em algum momento ele vai... Por que eu estou fazendo isso? Né? As pessoas confundem objetivo com propósito. O objetivo são objetivos, né? Você tem objetivos secundários, objetivos prioritários. Os objetivos são pontos onde você quer chegar, conquistas que você quer obter. O propósito é o que dá sentido para isso. É o que te mantém fazendo. Para que vocês tenham ideia, no Oriente não tem uma palavra relativa à aposentadoria. Não existe essa palavra para eles. Né? Porque quando você está exercendo o que eles chamam de Ikigai, que é o teu propósito de vida, você não tem por que querer parar. Por que eu quero de parar a fazer aquilo que dá sentido à minha vida? Então, é fundamental que o atleta, como todos nós, tenhamos um propósito. Se você tiver um propósito, cara, a tua vida faz sentido. E aí, você tem que traçar, o atleta de alto rendimento, ele precisa traçar metas em curto prazo possíveis. Por exemplo, eu tenho uma capacidade física X e eu preciso alcançar uma capacidade X mais daqui a tanto tempo. Ele tem que mensurar, ele tem que anotar, ele tem que ter aquilo tudo muito bem demonstrado, escrito na frente dele, para que ele tenha, que a coisa seja palpável. Ele, hoje eu estou aqui, amanhã eu quero estar aqui, depois eu quero estar aqui e assim por diante, até que eu atinja um objetivo secundário, para depois ter um objetivo prioritário. Por exemplo, o cara que entra no UFC e fala assim, eu quero ser campeão. Esse cara é um grande candidato ao fracasso. Por quê? Porque quando ele é campeão, ele ia agora, para onde eu for? Eu fui campeão. Por isso que é muito mais difícil sustentar um título do que conquistar um título. Você vê que a grande maioria dos campeões é campeão e depois perde o cinturão e vai. Os que, como, por exemplo, o Anderson Silva, conseguem manter um cinturão durante 7, 8 anos, né? No meu caso do John Jones, né? E esses caras são pessoas que têm um propósito maior por trás do que está sendo feito. E seja ele qual for o propósito, mesmo que não seja um propósito nobre, por exemplo, o cara quer ganhar muito dinheiro, o propósito dele é esse? Ok, então ele vai se manter querendo cada vez mais encontrar caminhos para ganhar dinheiro. Uma vez que ele foi o campeão, que é o caso do Conor McGregor, que é o cara que mais fez fortuna dentro do MMA, esse cara fatura numa luta de MMA 50 milhões de dólares. Quando tem lutadores que lutam por $1.000, $2.000. Quando tem lutadores de ponta, como é o caso do Lyoto, que é campeão, ou do Vitor, que tem bolsas aí, né, que são bolsas milionárias, mas a gente está falando de 350, 400 mil dólares. Quando tem um cara... Isso tem que sustentar uma equipe de apoio, né? Quando tem um cara, que a gente está falando de um cara que faz a mesma coisa que ele ganha 50 milhões, enquanto o cara ganha 350 mil dólares é muito dinheiro? É muito dinheiro. Mas tem um cara no mesmo trabalho que eu faço, faz a mesma coisa que eu, que ganha 50 milhões de dólares. O que esse cara fez? O propósito dele é fazer dinheiro com o que ele faz. E ele não para de querer fazer dinheiro. Então, uma vez que ele foi campeão, ele fala, agora que eu sou campeão, eu tenho uma moeda de barganha muito mais forte, que é ser campeão. Então, eu vou fazer isso, eu vou fazer... Ele conseguiu uma coisa que ninguém conseguiu. Ele desafiou o maior campeão de boxe de todos os tempos, fez uma luta de boxe com Floyd Mayweather e conseguiu faturar nada menos do que 120 milhões de dólares num único combate. Né? E o Floyd Mayweather fez 250 milhões achando graça disso tudo. Quer dizer, mas o Conor McGregor
foi derrotado nessa luta, mas ele não foi derrotado, porque o objetivo dele não era ser campeão de boxe, era ser o mais bem pago lutador de MMA da história. E ele está tendo muito sucesso nisso. Então, por isso que é fundamental que você tenha um propósito, né? Porque o propósito vai dar sentido para você. Então, quando a derrota vier, não tem problema, porque a gente sabe que a derrota faz parte do processo de construção da vitória maior. Então, isso é fundamental. Então, por isso que o lutador profissional, como qualquer pessoa, tem que ter o quê? Um propósito, depois definir metas a curto prazo, objetivos secundários e prioritários, né? E uma coisa que é fundamental, dedicação total. Dedicação total. Você sabe que você tem que abrir mão. Durante um bom tempo na sua vida, você tem que abrir mão de prazeres imediatos, você tem que se alimentar do jeito que você tem que se alimentar, tem que treinar do jeito que tem que treinar, você tem que criar em você o que eu chamo o sentimento de merecimento. O que é isso? Nunca busca por nenhum atalho. Né? Qual que é o caminho mais fácil para chegar aqui? Quando você faz isso, a mensagem subliminar que você manda para você mesmo é que você não é capaz de pegar o caminho duro. E quando você pega o caminho duro, você escolhe o caminho duro, cada pedra que você carregar vai ser com um prazer enorme, porque você escolheu carregar. E quando você colocar a última pedra, você vai falar assim, eu sou foda, eu consegui fazer o que tinha que fazer, então eu venço o que precisava vencer. Esse é o sentimento que a gente tem que cultivar no lutador profissional, para que quando ele chegue lá no momento de enfrentar a batalha, aquilo ali é só o momento dele expressar quem ele é como pessoa, é o momento de glória dele. Tá? Então ele não vai ter medo, ele não vai ter pânico, ele vai chegar lá e vai produzir muito. Interessante você falar isso, porque eu estou fazendo agora um paralelo com a minha profissão, que é investidor profissional, e durante muitos momentos um investidor, ele tem uma vida tranquila, né? O mercado ele fica ali variando para cima e para baixo, com leves variações, mas nesses momentos que a gente está vivendo agora, de pandemia, no futuro vai ter outra crise de outra natureza, de outra origem, mas ela vai ter o mesmo impacto emocional se você deixar. E aí as pessoas, elas não entendem isso, que você tem que se preparar nos tempos de bonança para que no momento que você seja testado, você dê a resposta. E o lutador, ele tem muito isso. A gente estava conversando anteontem aqui, você estava mostrando que quando o lutador ele não está dando 100% dele no treino, você já consegue ver que aquilo vai ter um reflexo na luta. Fala um pouco disso aí para a galera entender o que é preparação e o que é a hora da verdade. Então, tem muita relação, inclusive, com isso que eu estava falando agora, né? Quando você abre mão, né, de se dedicar totalmente, o que é isso? Por isso que é muito importante a figura do treinador, né? A figura do mestre, do preparador. Você tem que confiar nessa pessoa, porque você não é capaz, você não pode fazer tudo. Tá? Eu costumo dizer isso. Se você é o pianista, você não pode querer reger a orquestra, né? Ou você faz uma coisa ou faz outra. Então, se você é o lutador, ok, confia no teu preparador, confia no teu mestre e segue as ordens acreditando. Você tem que ter, né, desenvolvido em você uma crença muito forte no trabalho que está sendo feito e se dedicar integralmente. É aquilo que eu digo. Quando você deixa no caminho alguma coisa, você não entrega aquilo, inconscientemente você cria em você mesmo a sensação de falta. Aquilo vai me fazer falta. Tá? Eu mandei dar 1000 chutes, o cara deu 800, lá na hora que ele subir para sair na mão com o outro, ele vai falar, putz, e aqueles 200 chutes que eu não dei? Entendeu? Entendi. Ele não entregou tudo, ele sabe que não entregou tudo, então inconscientemente ele não se sente merecedor de estar lá e de vencer aquela luta. Tá? Cara, isso que ele está falando aqui, gente, eu li num livro que eu esqueci até o nome, que é o seguinte: a gente é inconscientemente incompetente, a gente pode ser inconscientemente competente, a gente pode ser competente inconscientemente e pode ser competente conscientemente. É meu. Tranquilo, relaxa. Lá no meio da batalha, no meio da luta, que o cara já não tá oxigenando bem, já tomou porrada, já deu porrada no 5º round, e ele começa a ganhar aquela luta, aquilo ali é uma competência inconsciente, né? E vem justamente desse esforço além da conta. Explica aí como é que o instinto do lutador ele funciona nessa hora devido a essa carga de treinamento aí, além do limite humano, né? Que vai muito do psicológico. Lembra que a gente falou daqueles 3 princípios, Shin, Gi e Tai, né? Uhum. Que era o espírito, o corpo e a mente. Então, acontece muito isso. A técnica às vezes falha. O cara
ele traçou uma estratégia, ele fez um plano tático muito bem feito, mas aquilo não está dando certo, não está dando certo. Tá? E aí, aquilo foi quebrado. Aí o corpo dele começa a sentir, ele começa a levar muito golpe, ele começa a ficar surrado, ele começa a cansar, né? E aí o corpo dele foi quebrado. Só sobra uma coisa, o espírito. Né? E aí que a gente vai ver do que o cara é feito. E é na hora do treinamento, e é na hora, no dia a dia do treinamento, é que a gente faz o espírito do atleta ficar forte. Né? Porque a luta, uma luta longa dura 25 minutos. Um treino longo chega a durar 4 horas. Né? E o cara vai fazer 10, 15, 20 rounds, né? Quando ele vai lá lutar 3 rounds, né? Onde ele vai levantar muito peso, onde ele vai correr muitos quilômetros, onde ele vai fazer apneia, sufoco. O que você imaginar, o cara vai fazer de treino mental e físico, tá? Para chegar na hora e poder colocar isso à prova. Então, o lutador que tem, aquele que entregou tudo no treinamento, o espírito dele se torna inquebrável. Não quer dizer que esse cara não perca, tá? Porque ninguém é imbatível. Isso é uma questão de tempo, tá? Se você encontrar alguém que supere. Mas o cara que entrega tudo, esse cara é imparável. Ele vai voltar, ele vem de novo, ele vai de novo, ele persevera até cumprir o propósito dele, né? Você que está aí vendo esse conteúdo, porra, que tá... Muito obrigado aqui por esse conteúdo, tá demais. A alusão que você tem que fazer é o seguinte: vai ter horas que o mercado ele vai estar te socando tanto forte, tão forte, que você tem que ter noção dos fundamentos para você trazer para o teu instinto de investidor. O que é o meu instinto de investidor agora, Tiuli falando, tá? Eu sei que quando o mundo está de cabeça para baixo, a volatilidade das ações está muito alta, eu sei que o fundamento é eu entender o percentual que eu tenho de renda variável na minha carteira e o percentual de renda fixa. Você estava contando essa história aí, não teve como eu não lembrar daquela luta do Anderson Silva com o Chael Sonnen. Se eu tiver errado, você me corrige, que ele tomou porrada no final pra caraca. E aí no final ele dá uma chave de braço nele. Dá um triângulo. Dá um triângulo nele. Isso aí é o exemplo de espírito brabo dele, né? Porque ali eu não imaginava mais que aquela luta iria terminar em nocaute e ele ali estava exausto, os dois estavam exaustos e ele conseguiu tirar aquele golpe ali da cartola, né? Tem algumas técnicas de artes marciais, inclusive eu vou até fazer um jabazinho. Eu acabei de escrever agora um livro, chama-se A Mente Faixa Preta, né? Onde eu pego exatamente várias técnicas das artes marciais e coloco para a gente aplicar no dia a dia, né? Aquilo ali é um conceito da arte marcial que se chama Nagaré, que é fluir com o que está acontecendo, né? Lembra que eu falei da percepção sem escolha? Sim. Então, o que aconteceu naquela luta? Ele estava tomando uma surra, tá? Ele tomou uma surra, 5 rounds, tá? Mas ele em nenhum momento ele deixou o espírito dele se abalar. Ele falou: ok, estou perdendo a luta, vamos ver o que acontece, vamos levar até onde dá. E existe uma coisa que a gente chama em arte marcial, que você vai se identificar muito, que o mercado financeiro deve ser cheio disso, chama-se Kyo. Kyo, a tradução literária seria oportunidade, o momento certo, né? E quando existem alguns momentos em que o Kyo ele se revela de uma maneira brutal, né? Por exemplo, quando você acredita que a vitória é certa antes da vitória ser realmente sacramentada. Isso abre um gap mental, uma falha energética enorme. E pode ter certeza, naquele momento o Chael Sonnen deve ter pensado: falta menos de 1 minuto para acabar a luta, eu ganhei do Anderson Silva. E só é uma coisa assim, ou é isso ou não é. Ou você luta ou você pensa. Se você pensa, você abre o que a gente chama de Kyo, tá? Essa janela de oportunidade. E é naquele momento onde ele acreditava que o Anderson estava completamente batido, uma queda na tensão, na energia. O Anderson percebeu, porque o Anderson em nenhum momento aceitou a derrota antes da derrota ser decretada. Assim como você não deve aceitar a vitória, você também não deve aceitar a derrota. É até o último instante, quando ele percebeu a falha energética, o Kyo, que o Chael Sonnen deu para ele colocou aquela situação, e ele estava tão fraco espiritualmente já, o Chael Sonnen, por conta dessa falha, né, desse momento, que ele, assim que pega, ele já bate. E se ele resistisse mais 10 segundos, acabava a luta. E dava para resistir. Porque muitas vezes, com chaves muito melhores encaixadas, os atletas resistem. O problema é que ele estava já na falha mental. Galera, isso que ele falou aqui é aquela história de mindfulness que a gente escuta aí o pessoal da meditação, concentração falar.
você viver no momento. Toda vez que no mercado financeiro você não está vivendo o momento, você está pensando com o que você pode ganhar ou no que você pode perder, você está saindo do foco que é no momento e isso aí enfraquece a tua mente. Pra gente finalizar, quanto tempo já tem aí, Pablo? 35 minutos. Ah, tem tempo ainda. Me fala aí, você agora como treinador, qual é a experiência que você tem de ver alguém evoluindo e saber ler a mente daquele teu pupilo para entender como você cobra ele? A gente estava falando isso anteontem também, eu interessei muito sobre esse assunto. Como é que você saca se o cara ele tá ali pelo momento, se ele realmente tem esse propósito e como, a partir disso, você consegue ligar aquela chama interior do propósito realmente original, focado no direcionamento que ele precisa ter? Bom, então, é uma questão muito particular, né? Porque é foro individual isso, né? Cada um é cada um, não tem jeito. Nós somos semelhantes, não somos iguais, né? Por mais que eu tenha ali 3, 4, 5, 10 lutadores, cada um é uma mente, um universo completamente diferente um do outro, né? Você consegue encontrar questões motivacionais para uns que não faz o menor sentido para outros, né? Então, é um trabalho difícil. Eu acredito sempre, né? A gente não chegou a tocar nesse ponto, mas eu acredito que a capacitação é um dos fatores preponderantes para que você tenha sucesso em qualquer coisa que você faça, né? Então, eu sempre procuro estar me capacitando em várias vertentes. Tudo que eu considero como ciências correlacionadas ou de valores agregados ao que eu faço, eu sou professor, eu ensino. Então, tudo que puder me ajudar a ensinar, eu sempre me utilizo, tento me capacitar em relação a essas coisas. E uma das coisas que eu sempre procurei trabalhar muito foi com a questão da linguagem corporal, né? Porque o corpo fala, né? A gente está em constante troca de informação o tempo todo para quem sabe ler, muito mais precisa do que a verbal, porque a verbal ela pode ser mudada, ela pode ser, né, intencionalmente escamoteada, mas o corpo fala a verdade, não tem jeito. O corpo está sempre te dando dicas. E a luta, ela é um potencializador dessa comunicação, porque você consegue ver nitidamente o cara que é inseguro, o cara que é afobado, o cara que é medroso, o cara que é covarde, porque tem diferença entre o medroso e o covarde, né? O covarde é o cara que se aproveita da situação e o medroso é o cara que não se joga na situação. Então são duas coisas diferentes. E isso é muito, como eu disse, a luta, né, é um ambiente extremo, onde as emoções elas afloram muito rápido. Então o cara tem a oportunidade. Você vê ali, o cara ele tem todas as oportunidades de ser um cara benevolente e de ser um cara mau caráter. Ele tem a oportunidade de ser um cara justo ou de ser um cara sacana. Ele se apresenta o tempo todo. Você vai sempre, ter um sparring ali, um cara que vai treinar comigo que é duro pra caramba. Eu sei que o cara, quando eu treino com ele, eu saio todo machucado. Aí tem um outro ali que é mais fraco, aí eu vou ali sempre com o mais fraco. E você consegue ir observando esse padrão de comportamento no dia a dia e você vai traçando um perfil. Fala, esse cara aqui não se arrisca muito, esse cara aqui procura sempre o conforto, esse aqui tá sempre procurando um atalho, aquele ali, porra, é brabo, mas é burro, porque tem isso também, né? O cara que só quer brabeza, mas você vê que ele não muda intelectualmente o jogo dele. Então você vai traçando um perfil. Por exemplo, eu fiz uma estratégia com o Lyoto Machida, porque eu fui trabalhar com o Lyoto, né? Agora, no que todo mundo chamava de final de carreira dele. Ele vinha de 3 derrotas por nocaute, traumáticos inclusive, consecutivas, já à beira dos 40 anos de idade, que para um lutador de alto rendimento é considerado um cara velho, né? Apesar de não ser, tá? Isso é uma questão de posicionamento mental também. E quando ele me convidou para ser o treinador dele, eu, como conheço o Lyoto a vida inteira, eu perguntei para ele, eu quero saber o que você me dizia antes de você entrar no esporte, quando você queria entrar no esporte. Se você se lembra disso, é porque você lembra do sentimento. E eu quero exatamente que você sinta aquilo de novo. Se você me disser a frase certa, eu te treino. Se você disser a frase errada, eu não te treino. Aí ele olhou para mim e falou assim, eu falava que ninguém era capaz de me vencer, não é isso? Eu falei, era exatamente essa frase. Então ele tinha a emoção de que as pessoas não eram capazes de vencer ele naquele jogo. E realmente, ele foi campeão do UFC invicto, sem perder um único round, uma única luta. Mas como eu disse, o objetivo dele era ser campeão do UFC. Uma vez que ele foi campeão, depois que ele perdeu o cinturão, a carreira dele teve altos e baixos, ficou numa inconsistência muito grande, tá? E por conta exatamente desse objetivo um pouco desvirtuado. Quando eu peguei ele nessa fase aí derrotada, eu trouxe ele para sentir aquela emoção novamente,
buscar um propósito novamente, foram 4 vitórias consecutivas a partir daí, entendeu? Agora, de um tempo para cá, a gente veio aí tendo uns desentendimentos, porque eu sou um cara, eu tenho muitas convicções em relação a treinamento, então eu acredito que você precisa se manter, se entregar totalmente aquilo que eu venho dizendo para vocês, e quando você começa a querer atalhos, que é o caso dele, a coisa não funciona mais, ela não funciona mais, o teu espírito está quebrado. Se você busca por um atalho, é porque você inconscientemente não se sente ou capaz ou merecedor da conquista que você está almejando. Então, ele começou a querer negociar comigo os treinos, os sparrings, a quantidade, o volume, a intensidade do treinamento, e eu não consigo trabalhar assim. Aí, a próxima luta depois disso foi uma derrota, né? Não foi uma derrota contundente, mas foi uma derrota, porque mentalmente ele entrou derrotado. Quem assistiu a luta teve a oportunidade de assistir a última luta do Lyoto contra o Gerardo Musashi, foi uma luta apática, porque ele já entrou derrotado, ele já entrou para lutar derrotado, porque exatamente por esse sistema que eu te disse, né? Ele não se considerava, inconscientemente ele não se considerava capaz de vencer o Musashi e nem merecedor de estar ali para disputar um cinturão. Então, aconteceu isso. Galera, paralelo que eu faço aqui do que ele falou, o que é o atalho no mercado financeiro? É você buscar altos ganhos no curto prazo. Aqui, o trabalho disciplinado é de fazer aporte, ter uma carteira diversificada com controle de risco, e aí, aos poucos, você vai galgando uma posição financeira que vai te permitir ter a liberdade ou a independência financeira. A gente já tratou desse ponto em outros vídeos, é só você ir atrás aí do Tiuli, chama Tiuli #32, tá? Vinícius, para a gente direcionar aqui para o final, eu gostei muito desse assunto aqui, a gente poderia fazer até uma série disso. Deixa aí as tuas 3 principais considerações para as pessoas que querem se tornar samurais da vida moderna atualmente, porque eu vejo que a solução para muitas das angústias que as pessoas vivem é justamente essa falta desse autoconhecimento, falta dessa disciplina, às vezes também desse positivismo que você falou. Fala aí do que você acha que as pessoas elas podem fazer na rotina delas para despertar esse guerreiro interior aí deles. Então vamos lá. Fundamental, né? Que eu já falei, vou repetir mais uma vez, propósito. Encontre o teu propósito, encontre a tua verdade e viva a tua verdade independentemente do que qualquer pessoa do teu entorno, da tua família, teus amigos pensem. Interessa, tá? O que as pessoas pensam de você, elas é que pensam. O importante é o que você pensa de você. O teu valor é medido por isso. É medido pelo que você pensa de você, não pelo que os outros pensam de você. Então encontre o teu propósito, a tua verdade e segue isso. E aí vamos lá. Você precisa se capacitar, cara. Não adianta achar que vai cair do céu, que você vai ter sorte, que vai ter... Se você considera a sorte, né, como sendo algo além de oportunidade e competência, você está no caminho errado já então, tá bom? Sorte é isso. É você estar preparado, você ser capaz, a oportunidade apareceu, você vai lá, o Kyo, né, como eu disse, o momento oportuno e você está pronto para isso. E depois disso, cara, experimentação. O que é isso? Nós temos 3 fases de aprendizagem. A aprendizagem normal, né, mecânica do dia a dia, onde é muito importante você se acercar. Por exemplo, você está aprendendo a mexer com o mercado financeiro, aqui ó, Tio Uli é um cara que vai te dar os toques. Você quer aprender arte marcial? Professor Vinícius Antony, vou te ensinar os detalhes. E é a hora de você observar, de você se acercar de pessoas competentes, de pessoas que têm aquilo que você almeja para você, que já sabem qual é o caminho, que não vai ser o seu, mas que vai te dar, né, diretrizes, vai te dar um direcionamento muito grande para você chegar onde você quer chegar. E por último, cara, que é o último estágio da aprendizagem, que a gente chama de maestria, que é quando você experimenta, a experimentação. Você tem que ter coragem, isso está dentro do código do samurai também, a coragem, a bravura, né? Você tem que ser audaz, você tem que ser arrojado, você tem que acreditar, munido de um pensamento positivo, se lançar nos desafios, né? Não se furta não, cara. Vive uma vida plena, bota a cara para jogo. O lutador ele não aceita o combate, ele não vive o combate, ele nunca tem uma vitória expressiva daquela que ele sai dizendo: hoje eu entreguei tudo que eu tinha e saí vitorioso. Então, o meu conselho para você é esse. Não podia terminar melhor, porque é o que eu falo pra galera, não adianta nada você ler os livros, você fazer o curso, você falar com o Tio Uli, se você não botar o teu dinheiro em jogo ali. E aí, o conselho que eu te dou, começa pequeno, começa sentindo, começa fazendo, como é que vocês fazem? Sombra, né? A gente faz. Começa a fazer a sombra ali, começa pequeno, para que você vá
fortificando o teu emocional para aguentar as volatilidades do mercado financeiro. Eu não posso fazer isso por você, você tem que dar esse passo, dar o início, botar o teu dinheiro ali em jogo para que realmente você viva a experiência do mercado financeiro. Eu ia terminar, mas eu lembrei de um assunto que a gente conversou anteontem também, que é a história de você mimificar, imitar aqueles lutadores naquele estilo. Termina contando isso e como que é importante você conseguir viver a experiência de outros lutadores para importar qualidades para o teu estilo, né? Todos nós temos um processo natural de aprendizagem, né, desde que a gente nasce, né? A gente nasce, ninguém ensina a gente a falar, ele até brinca, o papai fica papai, mamãe, mas você vai ouvindo as pessoas falando, ouvindo, daqui a pouco você está falando, né? E você não fala só papai e só mamãe, você fala um vocabulário inteiro aí, em poucos anos você está dominando. Movimentos corporais, expressões faciais, nada disso é ensinado pra gente, né? Comportamento, às vezes você vê um rapazinho que perdeu o pai aos 2, 3 anos de idade, e ele vai lá e faz uma expressão facial igual do pai, e aí a família fala assim, nossa, mas fez a cara do teu pai agora. Como pode se ele não teve um convívio racional, digamos assim, com o pai, né? Ele viu ali com 1, 2 anos de idade. É porque naquela fase a gente tem o que a gente chama de registro automático de memória, né? A gente pega tudo e vai aprendendo através da associação, tá? Então, os 2 aninhos que ele viu o pai fazendo expressões de medo, de raiva, de alegria, aquilo ali ficou lá no cérebrozinho dele e ele transmite aquelas mesmas expressões. Então, esse processo de aprendizagem, gente, ele é fantástico e ele acompanha a gente pela vida inteira. Basta que a gente deixe ele fluir. Quando a gente quer racionalizar demais a coisa, né, sempre 1 mais 1 são 2 e aí vai por aí, a coisa não funciona muito bem. Então eu faço isso muito com meus lutadores. Às vezes um lutador, ele é de uma arte, né, de uma luta em pé, e ele tem uma dificuldade muito grande de fazer a transição para a luta do chão. Aí eu pego ele e falo assim, ó, cara, qual é o lutador de chão que você mais admira? Ah, fulano de tal. Eu falo, então vamos fazer uma brincadeira? A partir de agora, está estreando o filme da vida do fulano de tal e você vai ser o ator que vai representar o papel dele. Você consegue fazer para mim aí a movimentação? Imita para mim o que esse cara faz. Aí o cara, claro, ele lembra, né, de tudo que ele já viu desse lutador que ele admira e ele começa a fazer. E quando ele vai ver, é muito mais fácil do que ele imaginava. Ele só não estava conseguindo, por quê? Porque ele mesmo colocava uma barreira interna. Eu sou lutador de luta em pé, eu sou isso ou eu sou aquilo. Ou seja, aferindo rótulos a ele mesmo, né? Julgando, pré-julgando ele e as competências. Então, o meu conselho, o meu toque é esse. Acredita nesse teu processo, nessa tua capacidade de aprender, se cerca dos melhores, como eu disse, que isso é muito importante, tá? Eles vão te dar ali um vislumbre do que você pode ser, do que você pode alcançar e sempre com o desejo de ir além. Perfeito. Galera, olha só, lê livro, biografia, vê podcast dos investidores que você admira, de que você quer seguir o caminho, essa maneira de você entrar no cérebro desses grandes investidores, tá? A gente faz aqui muito conteúdo, a gente acabou de fazer aqui outro conteúdo com campeões de outras áreas. Isso aí é uma característica comum em vários campeões, tá? Ou seja, nos investimentos, no esporte, nas artes marciais, na arte, tá tudo aí na internet hoje pra gente consumir. E Vinícius, muito obrigado aí por estar contribuindo com a galera, com o canal do conhecimento aqui. Galera, esse aqui foi um conteúdo muito especial. Obrigado aí, Sensei. E é só o começo. Tamo junto, galera.